Direito 4.0, advocacia do futuro, transformação digital. Atualmente, todos esses termos circundam o cotidiano de advogadas e advogados, tanto quanto as doutrinas jurídicas. São tantos novos conceitos, métodos, práticas e tecnologias que poucos conseguem acompanhar tudo isso. Nesse vídeo eu vou te apresentar um panorama geral de tudo que o advogado do futuro precisa entender para entrar nessa nova era do Direito 4.0. Saudações digitais, que bom ter você aqui novamente. Esse é um espaço para advogadas e advogados como você que estão buscando informações sobre Direito 4.0 de uma maneira descomplicada. Eu sou Tércio Strutzel, esse é meu canal para falar sobre advocacia na era digital. A grande onda de mudanças que está impactando o mercado jurídico ganhou a nomenclatura de Direito 4.0 em alusão às tendências que são típicas da indústria 4.0, que também é chamada de transformação digital. Estar consciente dessas mudanças é um passo importante, porém, muitos advogados acabam se vendo em meio a uma sobrecarga de informações que geram ainda mais dificuldades em conseguir diferenciar e até se decidir sobre o que implantar, sobre o que utilizar para se tornar um advogado 4.0. Realmente não é fácil arcar com todas as responsabilidades de advogar e ainda conseguir tempo para se informar e se atualizar sobre tantos assuntos. Realmente é exaustivo. Então, se a transformação digital se impõe como um caminho sem volta, não tem outro jeito senão entender como se adequar a essa nova realidade e ainda explorar as oportunidades trazidas por ela. Fica até o final do vídeo que eu vou trazer muitas dicas importantes sobre o que é e como se tornar o advogado 4.0, o advogado do futuro. Muito bem, começando pela transformação digital. Ela tem sido um dos termos mais discutidos nos últimos anos, tanto em ambientes acadêmicos, corporativos e jornalísticos. O assunto se tornou urgente em quase todos os segmentos de mercado, então não é uma exclusividade do direito. Todos os segmentos de mercado estão passando pela transformação digital, assim como a sociedade. O consumidor também segue nesse mesmo caminho. Então, a transformação digital é basicamente um processo de mudar as entidades e empresas usando mudanças culturais, métodos ágeis e ferramentas digitais para quê? Para substituir ou otimizar o que já existia antes, a fim de melhorar o desempenho dos negócios e garantir melhores resultados. Não é um serviço, não é uma ferramenta, não é uma tecnologia específica. É um processo que tem início, mas não vai ter fim. Porque a jornada de transformação digital ela é contínua, sempre estão aparecendo coisas novas. E por isso ela envolve alguma série de aspectos importantes, como por exemplo, as mega tendências, que são movimentos socioculturais que indicam novos hábitos e comportamentos, e por isso elas influenciam totalmente a sociedade, a cultura, a economia, a tecnologia, a comunicação, o entretenimento, a educação e o consumo. As megatendências, elas são muito mais amplas do que as tendências isoladas. Elas acontecem por períodos mais longos e promovem transformações socioculturais bem mais profundas e simultâneas em diversos aspectos da sociedade e em diversos países ao mesmo tempo. Outro aspecto importante são as tecnologias transformadoras. A internet trouxe uma série de recursos que parece ter saído diretamente dos filmes de ficção científica. Só que a tecnologia transformadora é aquela que substitui alguma situação que já esteja bem estabelecida e altera sensivelmente a sociedade e os hábitos em geral de uma forma até que radical. Veja o que acontece com o uso do smartphone, como vem modificando a sociedade desde que ele foi criado em 2007 com o iPhone. Algumas dessas tantas mudanças já estão sendo aplicadas no direito, como a automação, a inteligência artificial, o blockchain, os criptoativos, os smart contracts, NFTs, cloud computing, software as a service, tantos outros aí, a lista é longa. Outro aspecto da transformação digital é a própria digitalização. Digitalizar significa transferir as tarefas e os fluxos operacionais para meios digitais.
Só que ao mesmo tempo é importante adotar uma mentalidade digital, novos processos e novos hábitos em relação aos controles. O escritório digital ele se refere a um novo modelo de negócios que usa recursos tecnológicos, práticas e processos que estejam em consonância com o fluxo e a própria cultura do escritório. Como isso está acontecendo no seu, como essa questão está no seu escritório? A digitalização está sendo aplicada no seu escritório? Deixa nos comentários, vamos gerar uma discussão importante sobre isso. Outro aspecto da transformação digital é o phygital. As fronteiras entre as realidades físicas e digitais, elas estão ficando tão tênues que em alguns lugares elas já nem existem mais. Em muitas situações cotidianas, inclusive, a gente utiliza os aplicativos do mundo digital para lidar com aspectos do mundo físico e vice-versa. Então o phygital nada mais é do que a integração do mundo físico com o mundo digital, demonstrando que a utilização de um não exclui a do outro. Então, hoje as coisas estão tão interligadas que elas funcionam juntas, físico e digital. Por isso esse neologismo que é o phygital. Bom, todos esses aspectos da transformação digital criaram um contexto que está modificando severamente todos os mercados, como eu falei no início. Especificamente no meio jurídico, esse movimento ganhou o nome de Direito 4.0. Mas então, o que é o Direito 4.0? É a transformação digital aplicada no universo jurídico. Simples, não? Mas é mais complexo do que isso. É uma completa mudança de paradigmas que traz uma nova onda de conceitos, métodos, práticas e tecnologias para o meio jurídico. A primeira manifestação em mapear e organizar esse novo cenário do mercado jurídico veio lá do professor Richard Susskind no livro The End of Lawyers, que hoje é considerado a principal obra sobre o futuro da advocacia. Se lá em 2008, quando ele publicou essas teorias, elas não passavam de previsões, hoje o Direito 4.0 já está consolidado. Consolidado, porém, não encerrado. Todos os novos conceitos que já formam o Direito 4.0, eles não estão encerrados aqui, eles estão em evolução constante. Então, só que a gente já identifica alguns pilares fundamentais do Direito 4.0. Como é uma época de complexidade, não dá para se dizer que uma coisa termina. Por isso eu disse que é um processo que tem início e não tem fim. E como é um conceito complexo, sempre coisas novas estão crescendo em torno disso. Então, a gente tem que trazer aqui também alguns pilares fundamentais do que significa o Direito 4.0. Então, vamos a eles. Primeiro, é a automação. Automatizar é tornar um processo automático. Então, o objetivo é deixar a automação, os robôs, realizarem as tarefas operacionais repetitivas, enquanto o advogado vai se dedicar às atividades intelectuais e estratégicas. Outro aspecto do Direito 4.0 é o jurídico data-driven. Data-driven significa negócios orientados por dados. À luz das disciplinas de gestão, esse termo se refere ao planejamento e processos que colocam o uso de dados no centro das estratégias de negócio. Na prática, isso gerou a disciplina de Legal Analytics, ou seja, uma aplicação de Business Intelligence direcionada ao segmento jurídico. Outro aspecto ainda é o acesso à justiça, ou Open Justice. A digitalização dos tribunais, além de facilitar o acesso dos advogados aos processos que estão em andamento, até os em estoque, também proporciona o acesso ao cidadão comum, como o cidadão comum e empresários em geral, ao todo esse acervo jurídico. Esse público, que é conhecido como usuário da lei, agora ele tem o direito de consumir todo o conteúdo da produção jurídica de uma forma compreensível. Esse é o conceito do Open Justice. E aí, isso leva a um outro conceito que é o Customer Centricity, que resumidamente significa oferecer uma ótima experiência ao cliente, desde que ele toma consciência de uma marca, de um serviço, até a efetivação do negócio. Entender os desejos, as preferências e o comportamento dos clientes agora é essencial para entregar essa satisfação e essa boa experiência de consumo.
Mais um aspecto importante aqui do Direito 4.0, né, um pilar fundamental, é a inovação. Inovação pode ser definida como qualquer mudança significativa em um produto, um serviço ou processos de um negócio que geram valor para o cliente ou para o próprio negócio. Então, a inovação ela otimiza processos para promover o aprendizado e o refinamento contínuos, levando a uma melhora incremental da produtividade. Então, a inovação não quer dizer grandes coisas mirabolantes que mudam tudo. As pequenas inovações incrementais já são prática de inovação e que já trazem melhorias para o dia a dia do negócio. Esses pilares fundamentais que eu citei aqui do Direito 4.0, eles não são os únicos, mas são os que eu considero os mais relevantes e os mais urgentes. Conhecer todos esses aspectos é imprescindível para o advogado 4.0 sobreviver nesse mercado jurídico com tantas coisas novas. Só que essa jornada ainda vai além. Você sabe quais são as características do advogado 4.0? Se você já sabe, se você já está se tornando, deixa também aqui nos comentários. Quero saber se você está realmente antenado com isso. Mas a questão aqui é como se tornar um advogado 4.0. Não existe uma fórmula mágica para se tornar um advogado 4.0. Na realidade, assim como a transformação digital se trata de um processo que não tem meio, não tem fim, a jornada de digitalização do advogado e do escritório consiste em se estende a todas essas atividades do advogado dentro e fora do escritório. Dessa forma, se tornou mandatório adotar uma série de novas práticas que tornem o escritório mais sustentável nesse mercado que, como eu já falei, é altamente competitivo. Então, quais são algumas dessas características que são típicas da advocacia 4.0? A primeira delas é a controladoria jurídica. Ela faz a gestão da produção jurídica, permitindo um controle constante e organizado dos fluxos de trabalho, da produção jurídica. Então, a controladoria é responsável por controle de prazos, integrar informações, consolidar as informações processuais, solicitar documentos, informações, digitalizar documentos, organizar a nuvem, controlar custos, enfim, uma série de atividades inerentes à produção jurídica, que é diferente da administração do escritório, que aí cai num outro aspecto que é o de legal operations. Na verdade, é um conjunto de uma série de atividades que diz respeito a essas atividades operacionais e boas práticas dentro da gestão administrativa do escritório. Então, são fluxos, processos, pessoas, clima organizacional, controle financeiro, marketing, gestão de pessoas. Esses são os principais pontos. Gerenciar tudo isso requer uma ampla combinação de habilidades e ações, como, por exemplo, planejamento estratégico, o mapeamento de processos, a gestão financeira, o gerenciamento de fornecedores, as tecnologias em geral e, principalmente, o engajamento dos colaboradores. Um outro ponto importante aqui da advocacia 4.0 é a estratégia. Advogados e escritórios precisam adotar uma visão empresarial orientada a negócios a fim de proporcionar sustentabilidade financeira ao escritório. Para isso, essa disciplina empresta as práticas e os conceitos do marketing a fim de construir um modelo de negócio e elaborar um planejamento estratégico. Mais um ponto importante aqui é o workplace. Deixa eu explicar o que é isso. Os formatos de trabalho remoto e híbrido se tornaram uma realidade, tanto no âmbito dos escritórios quanto dos tribunais. Uma série de iniciativas de digitalização levam a isso. Então, o formato de trabalho a partir dos canais digitais está evoluindo aceleradamente, é uma coisa que veio para ficar. Mas para aplicar o trabalho remoto de uma forma eficaz, é necessário adotar boas práticas de digitalização dos fluxos operacionais, boas práticas de comunicação e colaboração e, principalmente, segurança da informação.
tudo isso diz respeito a esse conceito de workplace, né, que seria o local de trabalho, que ele tem que ser fluido, né, e tem que integrar muito bem o digital, né, o remoto e o físico presencial. Porque senão quem estiver em um ou em outro, as coisas não vão se conectar. Então esse é o conceito de workplace. E por último, não, em penúltimo na verdade, um conceito importantíssimo da advocacia 4.0 é a produtividade. A definição de produtividade, ela não está relacionada somente à qualidade e à quantidade das atividades envolvidas em um determinado período. Ela também considera os recursos que são utilizados nessa tarefa produtiva. Então, eu digo recursos financeiros, recursos humanos, recursos de tempo. Então, o conceito de produtividade está interligado com a alta performance e a eficiência na entrega de resultados. Mas, para ser considerado produtivo, é imprescindível ter parâmetros e indicadores que permitam mensurar e permitam entender o que é ser produtivo. Então, essa é uma métrica que cada escritório deve encontrar o seu indicador de produtividade. Muito bem, o próximo ponto e o último ponto sobre a advocacia 4.0 é tão importante que eu sei que você vai querer deixar o seu like. E ele trata da visão crítica para detectar novas oportunidades. O que é isso? O ambiente de transformação constante, ele acaba se tornando uma fonte de milhares e milhares de novas oportunidades de negócios. As inúmeras mudanças nos hábitos de consumo, no entretenimento, na informação, na educação e nos relacionamentos trazem diversas novas demandas em âmbito social. E algumas delas estão exigindo novas interpretações dos ordenamentos jurídicos ou estão necessitando de novas leis e regulamentações. Então, o advogado 4.0 é justamente aquele que está apto a absorver essa grande onda de abundância de oportunidades que já estão inundando o mercado jurídico e os que estão aptos já estão aproveitando essas oportunidades. O Direito 4.0 nada mais é do que a jornada de transformação digital de cada advogado, de cada escritório. Ainda que existam diversos métodos e processos organizados, o caminho é individual e é personalizado, não existem fórmulas mágicas nem receitinhas prontas. Nessa jornada, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, não atropele etapas, mas também não demora demais para iniciar essa jornada. Obrigado pela sua audiência e sucesso na sua jornada de digitalização.